Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e quem acompanha o canal sabe que a TIM Hi-Fi é uma marca que mora no meu coração em grande parte por conta do T2, um fone baratinho que eu amo o T2, acho ele fantástico. A questão é que, apesar da TIM Hi-Fi ter feito excelentes fones, meio que ela tem uma quantidade de erros que é tipo igual à quantidade de acertos, então ela já fez também vários fones que não foram tão legais assim. E um fone da marca que eu testei há bastante tempo e que foi muito diferente e interessante foi o P1. Era o primeiro planar magnético da marca. Na época, assim, foi um fone que eu gostei muito, só que desde então, ele me dividiu, tá? Mas eu gostei muito. Só que desde então eu já testei muitas outras coisas, inclusive o 7 Hz Timeless, que é um fone planar magnético também, in-ear, que não tem um preço tão diferente assim do P1, e que, cara, me deixou, no final das contas, bem mais impressionado do que eu me lembro de ter ficado com o P1 original. Então, eu fiquei bem curioso de saber como é que o P1 se sai hoje em dia, né? Porque teve até um comentário no canal de alguém que falou assim, tipo, eu vi seu review do P1 e tal, ele ou o Timeless? Eu falei, cara, eu pensei, né, pô, não sei, tem muito tempo que eu escuto P1, mas o que eu acho do Timeless, assim, me parece melhor do que o que eu achei do P1 na época. Enfim, ponto aqui, há pouco tempo a TIM lançou justamente uma revisão do P1, que é o P1 Plus. E eu tô com ele aqui para avaliação. Na verdade, graças a duas lojas, cara, acabou que duas mandaram, então eu tô com dois aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? É um in-ear universal, planar magnético, de $160 mais ou menos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para as duas lojas, tá? As duas são super confiáveis, super grandes, então dá uma olhada caso você se interesse, mas hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Bom, primeiro, fisicamente, ele... Deixei desmontado aqui. Ele vem muito bem apresentado, sabe? Vem nessa caixa legal aqui, sabe? Com uma luvazinha. Pô, é uma caixa com uma apresentação interessante, entendeu? Vem com uma boa seleção de ponteiras, sabe? Tipo ponteiras de silicone, ponteiras de espuma. Ele vem também com uma case que eu gosto muito, cara, que é essa aqui, que é uma casezinha de couro super bonitinha, sabe? Bem luxuosa, igual a do P1 original. Gosto bastante disso aqui. E o fone em si, cara, é muito bem construído também. Todo o corpo dele é de metal, é uma excelente qualidade de construção, super sólido, super bonito. O cabo é muito bom também, sabe? Tem alguns detalhes interessantes, tipo, você tem aqui no final o plug, cara, com esse enxerto de fibra de carbono. Então é um fone, cara, muito bem projetado no final das contas. E um detalhe interessante é o seguinte, eu não tenho o P1 aqui para comparar, então eu não posso dizer com certeza, mas é o seguinte, eu me lembro que o P1 foi um fone que não encaixava em mim de jeito nenhum. Era um fone muito chato de conseguir encaixe. Eu falei sobre isso no review dele, né? Ele ficava saindo, era meio raso, enfim. Eu não sei se houve alguma alteração, porque não consigo comparar diretamente, mas o problema parece que foi resolvido aqui. Pra mim, cara, em termos de encaixe e conforto, não tem do que reclamar. Pelo contrário, encaixa super bem, fica bem, tipo, aqui pra dentro, sabe? Bom isolamento, ótimo conforto. Então hoje, de novo, não sei se eles mudaram, mas, cara, em termos de conforto, encaixe e isolamento, não tem do que reclamar aqui no P1 Plus. Então, no final das contas é isso. É um fone que eu acho muito bem resolvido fisicamente, bem construído, confortável, com uma boa quantidade de acessórios, muito bom nesse aspecto. Mas vamos falar sobre o som agora. O P1 original foi um fone que me marcou muito, em grande parte por dois principais motivos. O primeiro foi por conta dos graves, e aí ele não me marcou positivamente. A questão ele foi o primeiro in-ear planar magnético que eu escutei. E planares magnéticos, esse tipo de alto-falante, né, costuma, assim, na minha experiência, significar um desempenho muito exemplar nos graves. Existem exceções no mundo dos headphones, mas normalmente os fones planar magnéticos têm graves muito incisivos, com muita definição, muita força, bastante peso, sabe? São graves realmente muito bons, né? Se eu tivesse que dizer assim, tipo, cara, qual o melhor tipo de alto-falante para graves? Eu diria planar magnéticos. E o P1 não se enquadrou nesse cenário. Ele é um fone que, pra mim, me pareceu ter graves muito comedidos, muito distantes do que eu esperava de um planar magnético, né? Então isso me decepcionou um pouco nele, porque foi diferente do que eu esperava. E não diferente para uma direção boa. Mas a outra coisa, e aí foi onde ele me impressionou muito positivamente, foi na quantidade absurda de detalhes que aquele fone entregava. Por quê? Você tinha uma sensação de claridade que
pra mim era meio que próximo de fones eletrostáticos. Isso acontecia porque é um fone que tem muita atividade numa região muito alta dos agudos. Então é uma região meio que do ar, onde você tem basicamente harmônicos. Então você tinha, no final das contas, uma sensação de estar escutando muita coisa nas suas músicas, né? De uma forma realmente assim, chocante. Não da forma mais natural do mundo, mas também não era um fone artificial, não era um fone agressivo. Então assim, isso me impressionou muito no P1 original, né? Foram essas duas coisas. Então ele meio que, tipo, me impressionou, mas também me dividiu. E a questão é que, desde então, eu escutei muitas outras coisas, né? Muitos outros fones. Principalmente, assim, o 7 Hz Timeless, sabe? Que é um fone que, pô, me marcou, assim, um planar magnético absolutamente fenomenal, que eu testei há pouco tempo, né? Que não é tão mais caro, assim, do que o P1. Então, eu fiquei bastante curioso, né? Tipo, cara, como é que, hoje em dia, o P1 se sairia? E aí é que entra o P1 Plus, que é justamente uma atualização do P1. Então, o que eu achei, né, de início? Primeiro, ele me lembra muito o que eu senti com o P1 original. Assim, tipo, meio que todas as características principais que eu notei do P1 estão aqui no P1 Plus. Porém, as falhas continuam, mas as proezas não me impressionam tanto assim. Mas não vai embora ainda não. Eu acho que esse fone tem características bem interessantes. A minha impressão meio que geral dele hoje em dia é que é um fone meio que muito plano, mas com essa sensação de claridade que vem dessa atividade extra aí na região dos agudos mais altos. Eu só não sei se dá para confundir muito esse plano com o neutro, tá? Existe uma distinção aí, porque ele não tem duas coisas que eu considero importantes para que um fone, no final das contas, seja subjetivamente neutro e natural. Primeiro, ele não tem aquela elevação de leve ali nos graves, que eu acho, agradável, e dois, importante para uma sensação subjetiva de neutralidade, né? Você tem uma força nos graves ali, tipo, que não é para ser exagerado. Não, mas assim, cara, um pouco mais de peso, entendeu? Que fones de ouvido naturalmente precisam compensar, porque você não tem aquela resposta no corpo, né, de um par de caixas, de graves na vida real. E dois, ele não tem também um pinna gain. Então, que é aquela subida nos médios, né, que faz com que os médios sejam naturais, ele não tem essas duas coisas. Então, em algum lugar, ele acaba me lembrando um pouco o V-Mode da MC Master, que eu testei há pouco tempo. Porque é aquela sonoridade meio plana, sabe? Meio que com som de nada. Isso meio que pode ser sem graça, mas tem muitos momentos em que isso também me agrada, entendeu? Tem momentos em que ele funciona, sabe? Que é uma pegada que eu falo, pô, não, cara, isso aqui tá maneiro, tá legal. Mas eu vou começar pelos graves que, assim, continuam pra mim sendo o maior defeito desse fone. Eles são, sim, pros meus ouvidos graves anêmicos, não tem outra palavra. Cara, até o próprio Etymotic R4 SR, não é nem o XR, pra mim parece ter mais graves do que o TIM P1 Plus. Então, assim, são graves que são muito definidos, têm muita textura, mas pra mim são anêmicos, sabe? Falta corpo, falta presença, falta impacto. Tem gente que vai gostar, claro, mas, assim, pra mim, eles são fracos e ponto final. Eu sinto, cara, falta grave. Simples assim, entendeu? Tipo, se você tiver atrás de um fone, tipo, cara, não precisa ser nem um fone com graves fortes, assim, tipo, cara, até como eu falei, ele tá abaixo da neutralidade pra mim, pro in-ear. Então, esse pra mim continua sendo o grande defeito do P1 Plus, né? Que também estava presente no P1, continua aqui. Os médios são interessantes pelo seguinte, como eu disse, é um fone que não tem muito pinna gain. Então a sensação que você tem no final das contas é que tipo, é uma linha reta que começa ali nos graves e vai direto aí, passa pelos médios. E de novo, isso não deve ser confundido com o neutro, né? Porque isso aumenta essa sensação de um, sei lá, tipo... quando você escuta as coisas no mundo real, tipo, os médios eles são um pouco mais fortes do que o restante da apresentação, entendeu? Porque, tipo, cara, nossos ouvidos são feitos para ouvir mais a região média. Então, aqui você não tem isso. Então, meio que tem consequências que podem ser interessantes, né? Uma que não é a falta de sensação de tridimensionalidade. Então, cara, pra mim isso não é um forte aqui. O próprio 7 Hz Timeless, que é um fone que eu acho que tem uma espacialidade mais chapada, é mais desenvolvido do que o P1 Plus. O Moondrop Cato, então, nem se fala. Então é um fone que tem meio que como o V-Mode M100, sabe? Aquela coisa um pouco mais chapadona, mais plana, entendeu? Então a espacialidade, cara, não é um forte aqui. E, de novo, essa sensação... tipo, ele não tem muito uma coisa de... aquela elevaçãozinha natural, sabe? Que dá
putz, não sei, cara, não é a coisa mais fidedigna do mundo em termos de apresentação. Mas por outro lado, existem várias situações em que isso é legal, assim como no caso do M100, sabe? Para gêneros acústicos, às vezes para música clássica. Fica uma coisa meio diretona, meio tipo, é isso aí, que funciona, entendeu? Tem muitas situações em que eu gosto desse fone, né? Em que eu tô escutando, é uma coisa um pouco menos, tipo, contornada, é uma coisa um pouco menos envolvente, mas é o mais direto que pode ser maneiro, entendeu? Não é uma coisa fácil de explicar, mas, tipo, é uma coisa que tá aqui e que, cara, em várias situações funciona, né? É um fone que pode ser agradável em vários momentos. E o principal atributo do P1 continua aqui no P1 Plus, que é justamente a quantidade de informações que ele projeta, que vem, em grande parte, desses agudos altos, né, dessa grande atividade dos agudos altos. E isso, para mim, meio que complementa essa personalidade e faz com que seja um fone que, no final das contas, acaba sendo bastante interessante. A sensação aqui não é que os agudos eles são presentes, mas eles não são exagerados. Não parecem meio que picos que incomodam, parece informação a mais. Ele é um fone que, pelo menos pra mim, nunca é agressivo. Isso é difícil fazer. É difícil você fazer um fone que tem muito detalhamento, muita informação, né, bastante atividade dos agudos, mas que não incomoda, entendeu? Que não é um fone agressivo. Porque é isso, tipo, é diferente, tipo, o que ele entrega. Assim, hoje em dia, essa característica não me impressionou tanto assim, quanto quando eu testei o P1 original. Não sei se porque eu já testei muito mais coisa, né? Tive mais experiência com outros fones que trazem características em algum grau semelhante, ou se isso foi revisto realmente aqui no P1 Plus. Mas assim, no final das contas, eu acho que é bem legal, sabe? Eu acho que, tipo, para gêneros acústicos principalmente, sabe? Essa sensação de que você está escutando tudo que foi gravado com muita claridade, cara, é muito legal, entendeu? E meio que, de novo, assim, complementa essa coisa meio que mais direta, entendeu? Então, teve muita coisa aqui que eu curti, né? Mais uma vez, gêneros acústicos, música clássica, até um eletrônicozinho mais leve, apesar da falta dos graves. Tem muita coisa que fica interessante aqui, entendeu? Concluindo, é o seguinte, o P1 Plus é um fone que pode agradar bastante, só que em situações que eu considero bem específicas. É um fone que, assim, eu posso recomendar, mas não é uma recomendação fácil, né? E normalmente, assim, para a grande maioria das pessoas, eu vou recomendar outras opções antes do P1, porque meio que ele é tipo um one trick pony. É um fone que faz um negócio muito bem, mas meio que só isso. E você abre mão de outras coisas para você ter isso que esse fone entrega, entendeu? Então, assim, como conjunto, eu acho que existem opções melhores pelo preço, né? Se você quer um único in-ear, você escuta muita coisa, tipo, sei lá, se o que você quer, putz, é uma tonalidade que é muito natural, tem o C-Audio Yume, que eu considero muito natural, com um fone meio que assim, com muito mais contorno, sabe? Uma curva que me lembra muito mais a vida real. Se você puder investir um pouco mais, você consegue um 7 Hz Timeless, que é um planar fantástico, você consegue um Drop Cato. São fones que oferecem uma tonalidade, a meu ver, mais interessante do que a do P1 Plus na grande maioria dos casos. Mas, por outro lado, nenhum deles tem essa sensação de claridade que o P1 Plus faz. Então, assim, se é isso que você busca, sabe? Se você, tipo, também tem um gosto, né? O que você escuta é uma coisa um pouco mais restrita, né? E você valoriza esse tipo de apresentação, né? Que é um pouco mais diretona e muito detalhada, o P1 Plus pode ser uma opção interessante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.